Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, participando, buscando um enriquecimento espiritual, buscando ter uma conectividade com o nosso Deus. Louvado seja Deus, porque a tua vida, Deus tem se manifestado e você tem sido também uma bênção na vida de muitos quando você propaga a mensagem do Senhor Jesus. E meus queridos, estamos aqui felizes porque estamos chegando já ao final de mais um trimestre. A lição O Amor e a Justiça de Deus. Estamos indo para a 13ª lição. E se você ainda não baixou a lição da Escola Sabatina, vai lá, filho de Deus, baixa o aplicativo Lição da Escola Sabatina, é gratuito e você pode ter esse estudo aí com você e os anteriores também, para você fazer pesquisas e você ter aí uma meditação todos os dias com a palavra do Senhor, tá bom? Estamos indo já para o finalzinho do trimestre para começar um novo e eu trouxe aqui para você ver a lição já do próximo trimestre, tá bom? Olha, alusões, imagens e símbolos. Vai ser uma lição sobre profecias. Você não pode ficar sem esse conteúdo, porque semana que vem teremos novos convidados aqui e você tem que ficar por dentro de todo esse assunto. Mas se estamos aqui chegando já no finalzinho aí de março, você não nos deu aquela moralzinha, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @PaulistaLeste, vai lá, clica no sininho, fique por dentro do conteúdo da nossa associação e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da Escola Sabatina Viva também. Mas se você quiser também, temos lá no Instagram, mips.apl. E você vai lá, começa a nos seguir e começa a ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva, tá bom? E só lembrando você, estamos chegando já próximo da Semana Santa. Se você ainda não pensou em quem convidar, um convite especial, o livro missionário, vai lá, começa a se preparar, convide os seus amigos para essa Semana Santa, porque Deus tem grandes coisas para a vida desse pessoal e o objetivo dele é poder salvá-los. Então não se esqueça, Semana Santa 2025 veio para ser a melhor de todas, as marcas de Cristo, que você venha ter as marcas do Evangelho também no seu coração, tá bom? Estamos aqui nessa lição maravilhosa, temos convidados aqui, temos aqui pastor Eduardo, vindo diretamente lá de Perus. Tudo bem, pastor? Deus seja louvado pela tua vida, seja bem-vindo ao nosso podcast e principalmente manda um abraço para o teu povo aí, em nome do Senhor. Pastor, é um prazer estar aqui, é um prazer atender o convite, estamos sempre à disposição de participar de todas as atividades que a igreja necessita de que a gente possa participar. Estamos ali em Perus, distrito abençoado, o povo de Deus está aí conectado, sempre buscando e estudando a lição da Escola Sabatina e eu estou muito feliz com aquele povo lá. Amém, Deus seja louvado. Temos aqui o pastor William, diretamente do distrito de Vila Medeiros. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco, participando novamente. Deus seja louvado pela tua vida. Manda um abraço para o teu povo em nome do Senhor. Maravilha, Léo. Um abraço para todos aí. Quero mandar um abraço especial para a Igreja da Vila Medeiros, Jardim Brasil também, Parque Novo Mundo, e especial para a Luciana, para o Daniel, para a Carol e para o João, que não posso deixar de falar para eles nesta manhã também aqui. Povo abençoado. E temos aqui também o pastor Giovanni Martins, vindo diretamente da Penha. Pastor, muito obrigado, tá voltando aqui da semana passada conosco. Deus seja louvado pela tua vida. Deus te abençoe, meu querido. E aí, Léo, tudo bem? Bom dia para os amigos que estão também fazendo parte da nossa mesa de estudo dessa manhã. Um abraço especial para o Distrito da Penha, para as igrejas da Penha, Jerulá, Cangaíba, Vila Araguaia e Parque Ecológico. E também para minha digníssima e amada esposa, Caroline, e para minha princesinha Rebequinha. É isso aí. Estamos indo aqui para a 13ª lição, o amor e o cumprimento da lei. Se você não tem esse conteúdo, fique por dentro agora para você mostrar para os seus alunos, você que é professor, você que é líder. E quero te pedir uma coisa especial também. Estamos recebendo mensagens de vários lugares do Brasil e também de alguns lugares do mundo que estão assistindo nosso podcast. Pessoal de Luanda, lá, principalmente da parte do continente africano, temos vários países que estão nos assistindo. Temos o pessoal de Portugal, já teve gente da Espanha, pessoal lá do Piauí mandando abraço pra gente, pastor Giovanni, tua terra abençoada. Então você coloque de onde você está nos assistindo. Nós queremos mandar um abraço para você e lembrar que você faz parte dessa história, tá bom? Então participe do nosso chat. Vai lá e coloca, pastor, estou assistindo de tal lugar. Teve o povo lá do Mato Grosso, Brasília, nos assistindo, pastor.
povo abençoado. Então, não fique de fora e participe conosco aí do podcast. Para nós começarmos aqui essa lição, vamos pedir a bênção de Deus. Pastor William, pode orar para nós nesse momento? Vamos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nossa alegria e gratidão em poder fazer parte da Tua família, Senhor Deus, e poder estudar as lições da Bíblia. Amém. Que Teu Espírito nos conduza nesta lição, esta que é a última desse trimestre, que o Senhor nos dê a Tua bênção, a iluminação, e que possamos aprender grandes lições para a nossa vida e o fortalecimento da nossa fé, da fé do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Verso para memorizar. Romanos capítulo 13, verso 8, que diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Eu acho muito interessante esse texto de Romanos, porque ele começa a falar de uma coisa que tem que ser o exemplo do cristão. A gente não pode ser caloteiro, né? De maneira nenhuma. De forma alguma. A única coisa que a gente deve ver é o amor ao próximo. E a gente tem que amar esse povo. Como que essa lição de sábado aí traz uma alusão para o nosso coração, para os nossos professores, para os nossos alunos, pastores? Fica à vontade aí. Não preguiça, tá bom? Pode. Pastor Eduardo? É interessante notarmos, quando a gente olha para esse ponto, o verso ele traz duas coisas bem importantes. Uma, ele pede para que a gente não fique devendo a ninguém. A outra, ele diz assim: existe algo que você não consegue pagar de forma definitiva em um único dia, que é o amor. A gente precisa exercer o pagamento dessa dívida, vamos supor assim, todos os dias, porque necessitamos cumprir com esse requisito dado por Deus. Precisamos manter a casa em ordem, nos deveres financeiros e demais, mas sem esquecer que o principal de tudo e que precisa acontecer diariamente é a execução do amor para com o próximo, de especial também para com Deus. Eu gosto sempre de imaginar que a lei de Deus, ela não é um conjunto de situações, de mandamentos abstratos, mas nada mais é do que a maneira que Deus ele tem de nos ensinar propósitos para o nosso crescimento espiritual. Então, a base de toda a lei, que é aquilo que nós vamos trabalhar nesse tema, é o amor. E aquilo que já foi apresentado aqui, o amor ele vai ser a base para gerir todo, não apenas a lei, mas a nossa vida também, de uns para com os outros. E é justamente isso. A lição já nessa parte de sábado, ela vai nos mostrando aqui uma experiência interessante de um pastor, né? Que enquanto lidavam com uma igreja aqui, com um membro da igreja, alguém que fazia parte da comissão disse ao pastor: mas não podemos tomar decisões com base em compaixão. Vai totalmente contra o que o verso está nos ensinando. O pastor pergunta: será? Que tipo de compreensão aquela pessoa estava tendo de Deus e do seu caráter? Quando Paulo escreve que não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor, é porque de fato, se somos a imagem e semelhança de Deus, estamos sendo restaurados a essa imagem e semelhança, logo é o amor que está sendo restaurado em nós e devemos tratar a todos com amor, com misericórdia e com bondade. E é onde que a gente entra na parte do contexto da lição de domingo, né? Que a lei é a lei do amor. As pessoas pensam às vezes que a lei é um meio de você fazer radicalismo, para você sentenciar as pessoas. A lei é um meio de nos proteger e aprendermos a amar. Não é à toa que Deus coloca os mandamentos divididos em duas partes. Uma para você amar a Deus e a outra para você amar o próximo, começando com o próximo mais perto de você, que é dentro da sua casa. Aquele que te deu a vida, honra teu pai e tua mãe. Agora, nesse contexto da lei do amor, como que a gente pode colocar, apresentar para os nossos alunos, nossos professores, que a lei, a base dela é amor? Amor, mas pastor, Deus é também justiça. Sim, mas a base dela é amor. Como que a gente pode demonstrar, apresentar a lei para as pessoas, mas com amor e não com senso crítico sobre a vida das pessoas? A gente precisa lembrar quando foi que Deus dá a lei, né? A lição aqui ela vai nos trazer o contexto de Êxodo 20, em que Deus, ali no Monte Sinai, ele apresenta a sua lei de forma verbal e também escrita em pedras. E antes que a lei, os próprios 10 mandamentos sejam passados ao povo, primeiro no versículo 1 a gente percebe que a base da lei é a misericórdia, é o perdão, é o amor, é a salvação, é a libertação.
Deus dá os mandamentos dizendo: eu sou o teu Deus que te libertei, que te livrei, né, da terra da escravidão, do Egito, né, e te trouxe e te levarei para uma terra que mana leite e mel. Então a graça, o amor, a misericórdia, elas são a base que antecipa a lei do Senhor Jesus. Amém. Tem um ponto interessante, quando você olha na execução do ser humano, na guarda da lei, eles são os maiores beneficiados. Quando você olha para os mandamentos, ele diz assim: não adultere, o maior beneficiado dessa ação é você. É a libertação da sua família, a proteção do seu lar, o cuidado que Deus tem. Quando ele diz não mate, é a mesma coisa. Ele está pensando assim: eu preciso proteger ele, preciso amar ele. É uma execução de amor. Quando você olha para esses fatores, você percebe claramente de que ao fato de Deus descrever e colocar ali em forma de lei aquilo que representa o seu caráter, como diz no livro de Parábola de Jesus, página 178, que a lei ela reflete o caráter de Deus, é uma prova completa de que Deus nos ama e quer nos libertar daquilo que vem trazer maldição para nossa casa. E nesse tema sobre a lei do amor, é importante nós mencionarmos sempre que a base que rege toda a lei é o amor. É o amor da libertação, é o amor da proteção. Então, quando nós temos uma convicção de que a base, o plano que rege a lei de Deus é o amor e não a obrigatoriedade, como algumas pessoas podem imaginar, que infelizmente muitas pessoas não desfrutam assim as bênçãos que representam a lei de Deus, porque imaginam que Deus é um Deus arbitrário. Nós temos que guardar, nós temos que obedecer, porque senão ele vai nos punir. E na realidade, tudo isso é uma manifestação que Deus ele espera de nós para manifestarmos amor, tanto para com ele, os 4 primeiros mandamentos, quanto também para o próximo. Ao fazer isso, automaticamente eu estou guardando a lei, eu estou obedecendo, e eu a obedeço porque eu amo. Então, o ato de amar a Deus me faz obedecer e a submissão a um Deus que pode todas as coisas. E uma outra coisa interessante aqui, Léo, é que a base da lei é o amor, e o amor é quem gera os relacionamentos. Se nós amamos alguém é porque nós nos relacionamos. A gente só pode amar alguém que a gente tem relacionamento. Sim. Então a gente vai ver aqui que desde o Éden, né, Deus se relacionou com Adão e Eva e por isso deu sua lei. Deus se relacionou com o seu povo e por isso deu a sua lei. A lei de Deus é para aqueles que se relacionam com Ele, que estão junto dele. Quando a gente percebe aqui o que a lição traz em destaque, ela vai falar justamente que os 10 mandamentos, os 4 primeiros, estão relacionados ao amor a Deus e à relação do ser humano, do povo de Deus com Deus, né? E a segunda parte, os outros 6 mandamentos, estão relacionados à relação, ao convívio do ser humano com o próprio ser humano, desde o 5º mandamento até o 10º mandamento. Por isso, é a lei do amor, a base da lei é o amor. Tem um ponto, pastores, interessante, que alguns críticos da observância da lei, eles levantam dizendo o seguinte: precisamos só amar. Mas se você ama a Deus, automaticamente, sem exercício forte, sem mudança de rotina, se você ama a Deus de forma verdadeira, você vai guardar os primeiros 4 mandamentos sem fazer questionamento. Porque não tem como eu dizer que amo a Deus se eu adoro outros seres, se eu tenho outro ser no lugar dele. Então é um amor em segundo lugar, não é um amor exercido de forma maestral. Quando você olha para os mandamentos com relação aos seres humanos, o pastor William apresentou com relação ao relacionamento do ser humano com Deus, na guarda dos primeiros 4. Se eu amo o ser humano, eu amo o meu próximo, eu não vou matá-lo, eu não vou desonrá-lo, eu não vou desrespeitá-lo, eu não vou pegar aquilo que é dele, eu não vou cobiçar aquilo que pertence a ele. Então, às vezes eu fico me perguntando em qual sentido a crítica de apenas dizer, não, amar é o suficiente. Tudo bem, amar é o suficiente, mas se você ama, você não consegue quebrar esses princípios, porque eles estão relacionados. E é onde que a gente entra para a parte de lição de segunda-feira, que a lei ela é santa, ela é justa, ela é boa. E, infelizmente, algumas pessoas têm uma compreensão de uma graça barata, que se você ama a Deus, está tudo certo. Jesus já pagou o preço para você lá na cruz, que você já está salvo, uma vez salvos para sempre. Você não precisa guardar a lei, porque Jesus aboliu a lei. Mas, pastores, se Jesus aboliu a lei,
Se Jesus está abolindo a lei, quer dizer que está abolindo o próprio caráter de Deus. Qual que é o significado? Existe diferença a vinda de Jesus e a questão de anulação da lei? Como que a gente pode colocar para o pessoal compreender de uma forma básica, principalmente esse texto que apresenta de Romanos, capítulo 3, verso 25 e 26, que é bem clássico para a gente falar sobre as obras da lei e principalmente o conceito da graça. Fiquem à vontade. Eu gostaria sempre de pensar da seguinte forma. A Bíblia, ela não se contradiz em momento nenhum. Então isso já lança por terra qualquer argumento que inviabiliza as pessoas de acreditarem e guardarem a lei. Então a Bíblia, ela é um livro que tem ali uma mensagem, uma ideia, desde o princípio, desde da queda do homem, desde ali quando Deus instituiu o plano da salvação. A lei, ela aparece como sendo algo relevante para o contexto sociocultural dos israelitas. E então, à medida que o tempo vai passando, a ideia foi sempre que o povo de Deus ele passasse essa mensagem para outras pessoas, para que as pessoas pudessem usufruir da bênção que era a observância, o cuidado de Deus para com eles. Acontece que essa mensagem chega até nós através da sua palavra. O próprio Cristo, quando esteve aqui na terra, ele mesmo diz, Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Por mais que algumas pessoas acreditem que a graça ela anula a lei, a gente tem que entender que a salvação ela é pela graça. Nós temos que entender alguns fatores determinantes para nós compreendermos sim o plano da salvação. Primeiro, é que nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos pela observância da lei. E aqui até faço um adendo para algumas pessoas que até possam pensar que a obrigatoriedade da lei, da guarda da lei, ela é um ponto de salvação. E não é. Não é. Nós somos salvos unicamente pela graça. Mas uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós entendemos a mensagem de Cristo para as nossas vidas, nós guardamos a lei. Mas nós guardamos a lei como um princípio de amor, como já foi mencionado. Nós guardamos a lei porque Deus ele quer que nós desempenhamos um relacionamento com Ele, obviamente os 4 primeiros mandamentos, e também com o próximo. E aí, desenvolvendo esse relacionamento, nós automaticamente guardamos a lei. Então a lei ela é uma consequência de uma vida salva. Entra a adesão do detalhe de usarmos a lei como uma representação do caráter de Deus, mas como uma ponte que a gente usa como exemplo a questão de um espelho. Você olha para ela para você identificar qual o estado de relacionamento que você está tendo com Deus. Onde você precisa melhorar, onde você precisa corrigir. Não guardamos para sermos salvos. Guardamos por termos sido salvos e agora ela vai me mostrar onde eu preciso corrigir os meus maus hábitos para que assim eu possa agradar aquele que me salvou, que é a demonstração do seu puro amor. Além de me salvar, ainda me dá um guia que vai apresentando para mim onde eu preciso melhorar. Paulo deixa claro que a lei não é anulada, nem foi anulada. Jesus não anulou a lei, não veio revogar a lei, muito pelo contrário, e que a graça, ela não nos é uma garantia para permanecer no pecado, na desobediência da lei. O pecado é a desobediência da lei também em sua instância, como diz 1 João. Agora, o que Paulo diz aqui em Romanos 6, versos 1 a 3, é: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? O verso seguinte vai dizer que nós devemos andar em novidade de vida, uma vida nova. E o 7 a 12, especialmente o verso de número 12, Paulo vai nos dizer que a lei ela é santa, justa e boa. O mandamento é santo, justo e bom. E o verso 7 vai dizer que se eu não conheceria o pecado se não houvesse o quê? A lei. Então a lei tem o seu papel. A lei não nos tira o pecado. A lei não nos perdoa o pecado. A lei não nos salva. A lei ela é um transcrito do caráter de Deus. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Pastor, fica uma pergunta às vezes. Usam-se muitos textos de Paulo para conflitar a observância da lei. Mas como comparar a usança desses textos, olhando para o que o pastor William leu para a gente agora, de que ele diz assim: os mandamentos são santos, são justos
e são bons, se ele apresenta com características tão importantes, qual o mal em observarmos algo tão santo, bom e justo? E aonde que a gente entra no contexto que eu acho interessante da lição de terça-feira, que lei e graça, elas não são opostas. Uma complementa a outra. Eu fico relutante em sempre tentar... Eu tento compreender, mas eu nunca consigo compreender a enfática dessas pessoas dizendo que a lei foi abolida. Eles não estão falando da lei. Eles querem colocar um único mandamento. Porque os outros 9, eles entram em observância. Eles querem modificar o contexto do sábado apenas. Mas aqui, quando nós entramos nessa parte eu só sei que cobiçar é pecado porque está na lei, só sei que adultério é pecado porque ela está na lei, só sei que se adorar ídolos é pecado porque está na lei. Se eu tenho um dia de guarda, eu não guardo, eu sei porque está na lei. Agora, a lei, ela serve para me mostrar uma coisa e a graça serve para mostrar a outra. Elas não são opostas, uma complementa a outra. Como que a gente pode deixar de uma forma bem clara para os nossos alunos, para os nossos professores? A lei, ela, como o pastor Giovanni disse, ela não pode transformar meu coração e nem pode me salvar. Mas ela me aponta a direção que eu devo trilhar para viver essa graça. Como que a gente pode mostrar isso para as pessoas através aqui do estudo da lição de terça-feira? Fiquem à vontade. Olha, deixando a Bíblia mesmo responder, Romanos 3, 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o capítulo 3, o verso 31, Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes a confirmamos. Muito pelo contrário. Só que a palavra de Deus nos ensina que o meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes os falsos ensinadores trazem conceitos diferentes daquilo que a palavra de Deus diz muito claramente. De maneira nenhuma a lei de Deus foi abolida, de maneira nenhuma, muito menos pela graça ou pela fé. A lei, na verdade, é um transcrito do caráter de Deus, e aqui a lição ela diz assim: a lei não pode salvar do pecado nem transformar coração. Por causa da nossa pecaminosidade, precisamos de um transplante espiritual de coração, que é o que eu vou deixar para os amigos comentarem aqui sobre Jeremias, nesse ponto. Então é muito claro a palavra de Deus nos mostrando que não existe um conflito entre lei e graça e fé, muito pelo contrário. A lei tem o seu papel e somos salvos unicamente pela graça mediante a fé. O ideal, o desejo de Deus é que essa lei ela não seja externa, mas que ela seja interna, ali dentro dos nossos corações. Aqui, em Hebreus capítulo 8, versículo 10, diz assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, semelhantemente ao povo de Israel, Deus ele não quer que a lei seja apenas um abstrato externo, onde nós, quem sabe, guardemos por obrigação, vivemos em torno disso para mostrarmos que nós somos bons, que nós somos os melhores, semelhantemente àquilo que acontecia no passado com os fariseus. Enfim, Deus ele é bem enfático aqui no livro de Hebreus em mostrar que essa lei ela tem como obrigatoriedade mais estar dentro do nosso coração e nos limpar, nos purificar, assim, nos fazer entender conceitos reais daquilo que é o ideal de Deus. Porque quando eu observo a lei, quando eu entendo que Deus ele está manifestado ali, o seu amor e o seu caráter, eu vou fazer isso porque eu já estou salvo. E a lição aqui ela é bem clara em dizer que nós guardamos a lei não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Não guardamos a lei para sermos amados pelo Senhor, mas porque nós já fomos amados por Ele. E, portanto, desejamos amar a Deus e também aos outros. Em retribuição a isso, aquilo que Deus fez por mim, ou seja, Deus me salvou,
então eu vou obedecer aos seus preceitos. Deus, ele me amou, em contrapartida a esse amor tão genuíno, tão extraordinário, eu vou então desenvolver um relacionamento com ele através de uma aliança, e a guarda da lei, ela é apenas uma consequência daquilo que é o meu estilo de vida entre nós e o nosso Salvador. Aqui na lição tem 3 pontos bem interessantes. Diz assim: a lei revela o pecado, mostra a minha necessidade, a nossa necessidade de um Redentor, e revela o caráter de Deus. Então ela revela o meu pecado, mostra a minha necessidade de Cristo e como eu devo proceder depois de encontrá-lo. Não tem como a gente olhar para uma vida aqui sem ter essa base da revelação do amor de Deus. Como é que eu posso ser fiel a Deus se eu não souber o que Ele quer de mim? Como eu posso obedecer ao meu pai se ele não me der as orientações? A lei são as orientações de Deus para que a gente possa, então, viver nos apresentando conforme o desejo dele e não o nosso. E a Bíblia diz que não é pesado, não são penosos, como Paulo diz isso. Pelo contrário, através da atuação do Espírito Santo em nós, percebemos que vale a pena lutar para guardar os princípios apresentados na lei. E aqui também, pastor, a lição ela chama a atenção que a lei foi escrita em tábuas de pedra para demonstrar a sua perpetuidade. A lei de Deus é eterna. Ela é santa, justa e boa. Mas ela tem um papel, como você mesmo descreveu aqui. Agora, o que Deus deseja, como o pastor Giovanni falou, não é que a lei seja algo abstrato, um pensamento, algo escrito ou simplesmente uma lei verbal, mas é algo que o que Deus deseja é que a lei seja escrita no nosso coração. Jeremias 31 diz que Deus as inscreverá em nosso coração, para que na realidade a lei não seja um fardo, a lei não seja um objetivo como se fosse uma meritocracia. Eu vou fazer isso para obter tal coisa. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Que Deus nos ama, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora a lição aqui, ela deixa claro, utilizando o texto de João 14, verso 15, que se a gente ama Jesus, A gente guarda. se a gente é salvo por Jesus, se nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram, então nós devemos viver como Ele viveu, nós devemos amar como Ele amou, nós devemos andar como Ele andou e devemos obedecer os seus mandamentos, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos e somos nova criatura. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A parte que o pastor William já fez uma introdução da parte de quarta-feira, que eu acho muito interessante. Não é exagero a gente enfatizar que a forte relação entre amor e lei. Tem gente que coloca que amor e lei são duas coisas distintas, e na verdade não. É um complemento da outra, como lei e graça é uma coisa só. Não tem como você pensar de uma forma fora. Como o senhor acabou de ler. Jesus, ele disse, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Os mandamentos que é de meu pai também. Então não tem como eu falar que eu amo Jesus se eu maltrato, se eu descuido, se eu não valorizo, se eu não separo um dia para poder adorá-lo. Então como que a gente pode deixar de uma forma bem fechadinha esse assunto, que o amor é o cumprimento também da lei, como a lição pede aqui na parte de quarta-feira? Pastor... Aqui diz na lição, eu vou usar ela como exemplo para nós introduzirmos a explicação desse ponto. Diz assim, segundo Jesus, os preceitos mais importantes da lei são a justiça, a misericórdia e a fé. A gente olha e relaciona com o que nós estamos falando de que não tem como separar a lei da graça. Porque o que é graça? É algo dado sem merecermos. E como posso concretizar que você não merece aquilo, se não existe uma base que apresente que aquilo era algo, ou que você está realizando algo que não poderia realizar? Então, a graça ela é o cumprimento executivo desse ponto aqui.
Então a lei, ela tem essa base de levar a justiça, de nos apresentar a misericórdia divina, porque eu recebi algo que eu não merecia, e mostrar que é através da obediência a execução da fé. Onde entra aquele texto que diz, a fé sem obra, ela é morta. Como eu digo que creio, se eu não faço nada que demonstre essa crença? Eu brinco e uso como exemplo a minha mãe. Quando eu apresento as mensagens bíblicas para ela, ela sempre usa as mesmas palavras. Ela diz assim, meu filho, eu tenho fé em Deus. E aí eu digo para ela, mãe, saber que Deus existe é diferente de ter fé. Muitos sabem que Deus existe, mas não usa a fé para obedecê-lo. Se eu sei que Deus existe, mas não obedeço, não passa de mérito conhecimento. Não quer dizer que eu tenho demonstrado um amor para com aquilo. A senhora precisa executar as ações da sua fé, que vem através agora da obediência. Obedecer em quê? Se não existe uma lei, nós estamos livres para criar o nosso próprio preceito de obediência. E aí todo mundo então entra como certo nessa história. Pegando o gancho daquilo que o Eduardo falou, a lição ela vai falar de um tema um pouco, assim, um tanto quanto relevante também, que é a guarda do sábado. Quando Deus ele estabelece o sábado, ele estabelece ali em Êxodo capítulo 20, e aquilo que o pastor William leu no início, que Deus ele liberta. Deus ele, por amor, Deus libertou o seu povo. E então, este mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus, que requer a observância do sábado, ele implica em algumas características importantes. Ele nos chama, Deus, para deixarmos assim todos os nossos interesses do lado e confiarmos nele, nas suas promessas, nesse santo dia. A partir do momento que o sábado se torna deleitoso, porque muitas pessoas hoje questionam assim, a vigência da lei, não é porque matar, não, é errado. Não, as pessoas concordam que não se pode matar. As pessoas concordam que para um casal viver bem, o adultério ele não tem que prevalecer, tem que ali permanecer fiel ao outro. Então não é assim. As pessoas entendem que Deus é o nosso único Deus, enfim. Mas quando chega no quarto mandamento, ali algumas pessoas acabam se indagando. Poxa vida, mas Deus ele quer que eu passe fome no sábado. Deus ele quer que eu viva uma vida que, enfim. Mas quando a gente entende que o quarto mandamento também é uma expressão de nós demonstrarmos amor para com Deus, a lição ela nos mostra que o sábado sim um presente de Deus, e quando nós entendemos aquilo que é a perspectiva do quarto mandamento, em outras palavras, nós não podemos enxergar uma outra característica de Deus que não seja o amor. Porque Deus ele quer que a gente pare, Deus quer que a gente descanse. Então, essa lei, esse mandamento, aqui na parte de quarta-feira, me faz entender que Deus ele separou esse dia não apenas para um povo, mas também para a minha realidade, para que eu possa parar, para que eu possa desfrutar e para que eu possa entender quais são os seus planos amorosos para a minha vida. Eu acho interessante quando esse contexto da lei é apresentado, o contexto do amor, da graça, mas quando Cristo ele cata em um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como a ti. Cara, amar um ao outro, amar aquele que te persegue, que pisa no teu calo, que te fala mal pelas costas, amai vossos inimigos. Não é fácil não, gente. Agora, como que eu posso fazer esse fardo não ser tão pesado para minha vida? Isso só é possível com o que Jesus disse, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Então, o cumprimento da lei, Deus é amor. Jesus é o transcrito, Jesus é a personificação do amor. Ele veio, quem me vê a mim vê o Pai. E Jesus nos demonstrou o que é amar. Ao obedecer a lei, os 4 primeiros mandamentos, Jesus estava colocando Deus em primeiro lugar. Jesus não tinha ídolos no seu coração.
Jesus não tomava o nome de Deus em vão e Jesus separava tempo, tanto na semana quanto no sábado, como diz Lucas 4,16, como de costume Jesus estava na igreja, Jesus estava no templo adorando. E também nós vemos várias curas e milagres de Jesus e atendimento de Jesus no dia de sábado. Ele chegou a dizer, né, que o sábado foi feito para o homem, não o homem, por causa do sábado, e eu sou o Senhor do sábado. E o sábado, como a lição está demonstrando aqui, é um mandamento em que nós temos em Isaías 58 a demonstração de justiça, né, libertação e demonstração de fé ao vivenciarmos isso. E como povo de Deus, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, como leitores da Palavra de Deus e praticantes da Palavra de Deus, nós somos chamados a exercer esta fé, esta justiça, essa misericórdia, libertando aqueles que estão nos seus cativeiros e amando uns aos outros, porque este é o cumprimento da lei, quando amamos uns aos outros. E quando você falou sobre a questão do novo mandamento vos dou, é interessante, a única prova de discipulado que você encontra na Palavra de Deus, João 13:35, é a demonstração de quem é discípulo ou não. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Faça o que eu fiz. Não, isso mesmo. Antigamente os mais velhos diziam assim: filho, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Cristo, ele muda esse conceito. Faça o que eu fiz e faça o que eu lhe digo. Você vai olhar que sempre vai acontecer isso com Jesus. Ele faz primeiro para depois pedir para que a gente execute. Ele amou os inimigos para depois pedir para que a gente pudesse amá-lo. Também falo que na lei existe uma perfeição, porque de que valeria nós gastarmos todas as nossas energias apenas para amar a Deus, sendo fiel ali nos 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, não tomarás meu nome em vão e lembra-te do sábado. Existem muitas pessoas que fazem isso de uma forma extraordinária. Mas a perfeição da lei ela vem quando, em uma segunda parte, na segunda tábua, Jesus ele faz com que eu demonstre não apenas amor para com Deus, mas também amor para com o meu semelhante. Para minha esposa, para o meu próximo, e enfim, para todas as pessoas que me cercam. Então eu vejo perfeitamente, acima de tudo, Deus ele quer que nós amemos não apenas Ele, mas também uns aos outros. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais uma lição. Estamos aqui no finalzinho de março. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E você aí, a lição dessa semana falou sobre lei, sobre graça, sobre amor. A graça ela se revela no intervalo das batidas do teu coração. Então entenda que Deus ele está constantemente ao teu lado, disposto a te perdoar, a te ajudar e fazer de você uma pessoa muito melhor do que você já é. Então, tenha certeza, seja um discípulo de Cristo. Seja um representante de Deus nessa terra, porque Ele quer te usar para levar o maior número de pessoas para o reino dos céus. Pastores, muito obrigado. Deus os abençoe. Podemos terminar com uma oração aqui? Pastor Eduardo, pode orar para nós? Querido Deus, amado Pai, ajude-nos a cumprir a Tua lei com amor, não preocupado apenas com os pecados cometidos, mas preocupando-nos com as boas obras que deixamos de fazer. Que possamos então nos empenhar em ser fiel ao Senhor em todos os detalhes, por amor a Ti. Faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais um trimestre. E lembrando a você, semana que vem tem mais. Lição, alusões, imagens e símbolos. Uma lição sobre profecia. Você não pode ficar sem ela. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e principalmente que você seja luz aonde você estiver para brilhar por Jesus. Um grande abraço, fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.